sobre um tema muito importante, que despenca em questões sobre química ambiental, alterações climáticas, que você já viu aqui no canal, como efeito estufa, aquecimento global e chuva ácida, nada mais, nada menos do que a função inorgânica dos óxidos. Mas antes, já dê aquela moral, curtindo, fazendo parte da família Química da Guilda, se inscrevendo e espalhando para geral. Porque você sabe que aqui com o professor Flávio Jones, você deixa de ser nível 0 aprendiz, pois aprende de verdade, rápido, simples, sem macete, evoluindo, acumulando XP e chegando ao Rank Master da sua aprovação. Galerinha aventureira, óxidos vai cair, despencar na sua prova de química. Então presta bastante atenção. A primeira pergunta é sempre como você vai identificar ou diferenciar óxidos das outras funções inorgânicas. Bem simples, óxidos são compostos binários, ou seja, eu tenho apenas dois elementos químicos. Um vai ser o oxigênio, que é o elemento, o átomo mais eletronegativo entre os dois. Exemplo, eu tenho CaO, que é o meu óxido de cálcio. Eu tenho o cálcio, que é menos eletronegativo, então ele tem o quê? Carga positiva. O oxigênio, você sabe o quê? Que tem carga negativa. Se é mais eletronegativo, ele vai puxar o elétron, tá legal? Do outro elemento químico mais para próximo do seu núcleo. Então, lembrando de eletronegatividade, se não, tem vídeos aqui que vai te explicar melhor sobre isso. Só que, na sua prova, galerinha, o que vai acontecer? Ele vai colocar isso aqui, ó, tá? OF2 e O2F2. Você sabe que o único átomo, o único elemento que é mais eletronegativo do que o oxigênio é o flúor. Então, se eu tenho flúor e oxigênio, tá legal? O oxigênio não é o mais eletronegativo. Sendo assim, ele deixa de ser o quê? Um óxido. Vai ser o quê? Um fluoreto. Então, apresentou composto binário, onde eu tenho oxigênio e flúor, não é o óxido, tá legal? É sim um fluoreto. E aí nós vamos para as divisões, que são muito importantes. Você identificar as reações, tá legal? E as propriedades de cada divisão ou classificação dos óxidos, tá? Primeiro, óxidos ácidos, ou chamados anidridos. Tá legal? Tem como característica esses óxidos, ao reagirem com água, formarem ácidos. Por isso, óxidos ácidos. E uma coisa muito importante que é fácil você identificar e você tem que guardar aqui no coração, que os óxidos ácidos vão ser sempre o quê? Constituídos ou formados por ametais com um número de oxidação maior ou igual a mais 4. Então, óxidos ácidos, eu vou ter o oxigênio mais ametais, e aí o número de oxidação desse ametal vai ser igual ou maior do que mais 4. Veja bem aqui, por exemplo, o CO2. O oxigênio, você sabe o quê? Que, com exceção dos peróxidos e superóxidos, ele vai ter um número de oxidação menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Para igualar a zero, o carbono tem que ter um óxido o quê? De mais 4. A mesma coisa aqui, ó. 3 vezes menos 2, menos 6. Para igualar a zero, o enxofre tem que ter um óxido o quê? De mais 6. NO2, 2 vezes menos 2, menos 4. Para igualar a zero, o nitrogênio tem que ter um número de oxidação o quê? Mais 4. Então você vai ver o quê? Oxigênio mais ametais, e esses ametais têm um número de oxidação o quê? Maior ou igual a mais 4. Beleza? Quais são as principais reações que você
que saber identificar, tá legal? E que a prova vai cobrar de você. Eu tenho um oxiácido reagindo com a água, formando um ácido. Veja, aqui eu tenho o SO3, tá? Que é o meu trióxido de enxofre, reagindo com a água, formando o quê? O ácido sulfúrico. Você já viu essa reação lá na chuva ácida. Outra reação, eu tenho um óxido ácido, mais a base formando sal e água. E, prof, é uma reação de neutralização? Sim, porque o óxido ácido, ele tem propriedades o quê? De um ácido. Reagindo com a base, ele vai formar também o quê? Sal mais água. Veja bem, eu tenho o dióxido de carbono reagindo com o meu hidróxido de cálcio. Lembrando, base, eu sempre tenho um metal mais o íon amônio na frente com carga positiva, seguido da hidroxila, OH-. Então aqui eu tenho uma base reagindo com o óxido ácido, vai formar o meu carbonato de cálcio, que é um sal mais água. Tranquilo? Então, ácidos reagindo com a água, forma ácido. Formação, eu tenho ametais com um número de oxidação maior ou igual a mais 4. Óxidos básicos, muito importante também, cai muito em alcalinização de solos. Então veja bem, se os óxidos ácidos são óxidos que reagindo com a água vão formar ácidos, aqui os óxidos básicos, eles vão ser o quê? Óxidos que reagindo com água vão o quê? Produzir bases. E se lá era a metais, aqui vai ser o quê? Metais com NOx mais 1 ou mais 2. E quais são esses metais, prof? Família 1A, família 2A, ou seja, alcalinos terrosos, prata e zinco. Uma base. Eu tenho o óxido de cálcio reagindo com a água, vai formar o quê? O hidróxido de cálcio. Outra coisa que você tem que saber, todo óxido básico reagindo com um ácido vai formar o quê? Um sal mais água. Então eu tenho o óxido de cálcio, que é um óxido básico, reagindo com ácido sulfúrico, que é um ácido, formando sulfato de cálcio, que é um sal mais água. Tranquilo? Óxidos neutros são óxidos que não reagem com a água, ácidos ou bases. Esse daqui você tem que decorar. Eu tenho H2O, NO, CO, N2O. Nós vamos ver melhor a nomenclatura ainda nessa aula. Aqui, por exemplo, eu tenho o monóxido de hidrogênio. Aqui eu tenho monóxido de nitrogênio, monóxido de carbono e o monóxido de nitrogênio. Prof, eu tenho que decorar isso? Tem sim, tá legal? Mas lá quando eu era estudante, tá, e como professor, tem uma coisa muito fácil de decorar. Um versinho, ó. Água no convite. Ó, H2O, água no NO, no com CON, com, e aqui você tem o 2 e o O, 20. Então, água no convite, tá? Então aqui, ó, para você decorar, água no convite, tá? Então, H2O, NOCO, N2O, água no convite, tá? Óxidos anfóteros, tá legal? Eles podem se comportar de duas maneiras, dependendo com quem eles reagem, como óxidos ácidos ou óxidos básicos. Eu tenho como exemplo ZNO, Al2O3, PbO, PbO2, SNO e SNO2. Por exemplo, eu tenho um óxido anfótero. Reagindo com o ácido vai dar sal mais água. Eu tenho o óxido de zinco reagindo com 2 mols de ácido clorídrico vai dar
o cloreto de zinco mais água. Eu posso ter o óxido anfótero reagindo com a base, formando sal mais água. E aí eu vou ter um sal duplo. O que é isso? Veja bem, eu tenho aqui o meu óxido de alumínio reagindo com 2 mols de hidróxido de sódio, que vai formar o que? O 2NaAlO2, o meu aluminato de sódio mais. Na última telinha, não saia desse vídeo de maneira nenhuma, fica grudadinho aí, porque todo esse conhecimento é importantíssimo e vamos aplicar no próximo vídeo sobre a resolução de questões sobre óxidos. Veja bem, última classificação, óxidos duplos ou mistos, também chamados de óxidos salinos. Esses óxidos, galera, são formados através da reação de 2 óxidos diferentes. Só que veja bem, esses 2 óxidos diferentes são óxidos do mesmo metal e apresentam a seguinte estrutura: M3O4 com NOx de mais 8 dividido por 3. Esse M é o metal. Veja bem, exemplos: Pb3O4 e F3O4. No F3O4, tá legal? Ele é formado através da reação de 2 óxidos diferentes do elemento ferro, que é o óxido ferroso reagindo com o óxido férrico, tá legal? Então, veja bem, quando eu faço a nomenclatura, eu vejo o quê? Que aqui eu tenho menos 2 e aqui é x. 3x menos 8, tá legal? Pego esse 8 para o outro lado, trocando o sinal, fica 8 dividido por 3. Nomenclatura, nós vimos a classificação, vários exemplos, agora você vai aprender a nomear corretamente os óxidos. A nomenclatura é dividida em 2 divisões importantes. A primeira, a chamada nomenclatura dos óxidos iônicos, que são os óxidos também chamados de básicos, ou seja, aqueles óxidos formados por metais. É bastante simples. Eu vou ter óxido de metal. Por exemplo, eu tenho Na2O. O Na é o sódio, então vai ficar óxido de sódio. K2, aqui um 2, O. K é o metal potássio, então vai ficar óxido de potássio. CaO, Ca é o cálcio, então vai ficar o quê? Óxido de cálcio. Mas veja bem, nós temos o quê? Nóxis variáveis, tá legal? Esses nóxis variáveis são nóxis diferentes do mesmo elemento. Veja aqui, eu tenho o ferro. Aí eu tenho 2 maneiras. Eu posso falar óxido de ferro mais a carga do ferro, que é o mais 2. Então fica óxido de ferro 2. Ou no F2O3, a carga, o número de oxidação do ferro é mais 3. Então eu coloco óxido de ferro 3. Mas nem sempre assim vai cair na sua questão. Ou seja, para saber a nomenclatura ou para formar a fórmula do óxido. Para isso, você já viu aqui nas nossas aulas que quando eu tenho nóxis variáveis do mesmo elemento químico, o nóx menor daquele elemento, eu vou colocar o elemento mais a terminação -os, o nóx maior, o elemento mais a terminação -ico. Então, veja, o nóx menor do ferro é mais 2, o nóx maior do ferro é mais 3. Então, vai ficar o quê? O mais 2 é o menor, então fica óxido ferroso. O mais 3 é o nóx maior do ferro, então fica óxido férrico, beleza? Agora, outra classificação que é um pouco mais complicada e cai mais, é o maior número de compostos, é os chamados óxidos ácidos ou óxidos covalentes, que são os óxidos formados por ametais. A nomenclatura é prefixo mais óxido mais prefixo mais o elemento. Traduzindo, número de oxigênios, tá legal? Mais o número do elemento. O que é esse prefixo? Quando eu tenho um oxigênio, um elemento,
tá legal? É mono. 2 é di, 3 é tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 none, 10 dec, tá legal? Veja bem um exemplo. Eu tenho CO, fica ali, eu tenho um oxigênio, tá? Então vai ser o quê? Prefixo para um, mono. Então, monóxido de... Eu poderia dizer o quê? Se tem um carbono, monocarbono. Mas a professora de português falou, só faz o mono no óxido. Deixa para o elemento só ficar o nome do elemento. Então vai ficar o quê? Monóxido de carbono. Agora eu tenho CO2, tenho 2 oxigênios. Prefixo para 2, di. Então vai ficar dióxido de carbono. Não preciso também colocar o monocarbono. É claro que seria o nome correto, mas geralmente nós chamamos apenas carbono. SO3, trióxido de monoenxofre, mas nós escrevemos para facilitar trióxido de enxofre. Já quando eu tenho 2, eu vou ter que colocar, sou obrigado a colocar. Veja bem, eu tenho N2O5, 5 oxigênios, eu tenho o que é o meu prefixo? Penta. Então eu vou colocar pentóxido de dinitrogênio. H2O, monóxido de dihidrogênio. Cl2O7, heptóxido de dicloro. Beleza, galera? Satisfação ter você aqui. Você chegou até o final dessa aula. Um muito obrigado. Se você gostou, já senta o dedo no like, faça parte da família Química da Guilda, se inscrevendo, compartilhando e espalhando para geral. Se você está se preparando para o Enem, escolas técnicas federais, concursos militares, vestibulares, está precisando de uma mãozinha para elevar sua nota ou para intensificar a sua preparação, aulas particulares online de Química para todo o Brasil, telefonezinho aqui na tela, já chama lá, vamos conversar e agendar a sua hora, porque aqui o meu foco é o seu aprendizado, evolução e aprovação. Então chega de ficar estático no nível 0, venha para a Química da Guilda, porque aqui você evolui. Tchau, galera, uma ótima tarde para todos.